Será que, depois de uma certa idade, a gente vira paisagem para os outros? A cidade já tinha acostado fazia tempo. Carros buzinavam sem parar. Gente apressada cruzava a rua olhando para o celular e o cheiro de fumaça dominava o ar. Era só mais uma segunda-feira comum no centro. Na esquina da Rua Aurora com a Avenida Central, sentado no chão, encostado numa parede descascada, estava ele. Um velho magro de barba branca e roupa surrada. Tinha um cobertor rasgado dobrado ao lado, um copo de plástico vazio na frente e um caderno velho no colo. Ficava ali todos os dias, quieto, escrevendo alguma coisa que ninguém sabia o quê. E ninguém perguntava também. As pessoas passavam e desviavam o olhar. Algumas até apertavam o passo. Era como se ele fosse parte da paisagem, como se fosse nada. Na redação apertada do jornal, o editor jogou uma pilha de anotações sobre a mesa de Caio e disse, sem levantar os olhos do computador: "Quero uma matéria humana. Daquelas que emocionam, sabe? Mas nada que dê trabalho. Barato, rápido e sem inventar moda. Se puder chorar e rir no mesmo texto, melhor ainda." Caio engoliu seco, pegou a mochila e saiu andando pelas ruas do centro com o bloquinho na mão, sem saber bem o que procurar. Até que parou do outro lado da avenida. Na calçada, sentado perto de um poste, estava o velho de roupas surradas e um caderno no colo. As pessoas passavam por ele como se fosse parte do chão. Mas havia algo naquele homem, no jeito como escrevia devagar, como se ainda tivesse um mundo dentro dele, que fez Caio parar. Dessa vez, alguém olhou. Se você chegou até aqui e gosta de histórias inspiradoras e comoventes, esse canal é para você. Por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal. Coloque nos comentários a cidade de onde está vendo esse vídeo, gostaria muito de saber. Ele olhou para o velho por acaso e hesitou. Pensou em continuar andando, mas alguma coisa o fez atravessar. Talvez o jeito como o homem segurava o caderno com cuidado, como se fosse um tesouro. Talvez o olhar calmo, consciente, parado, no meio de tanto barulho. "Bom dia", disse Caio com a voz meio trêmula. O velho levantou os olhos devagar. Por um instante, Caio teve a sensação de que ele estava vendo algo muito além dele. Depois, o velho voltou a encarar o caderno, como se não tivesse ouvido. "Posso sentar aqui um pouco?" Nada de resposta. Caio respirou fundo. Tirou do bolso uma caneta e um bloquinho. Se abaixou devagar, sentando no chão de calçada suja, ao lado daquele estranho silencioso. "Tô fazendo uma matéria. Queria saber... Qual o seu nome?" O velho continuou em silêncio por alguns segundos, como se buscasse o próprio nome na memória. Depois, pela primeira vez, falou: "Ernesto, mas ninguém me chama assim faz tempo." Caio sorriu. "Prazer, Ernesto. Eu sou Caio, e eu quero te ouvir." Nas semanas seguintes, Caio voltou várias vezes àquela esquina. Sempre no mesmo horário, depois do almoço. Levava 2 cafés, um para ele e um para Ernesto. No começo, o velho mal falava. Só ouvia, tomava o café devagar e voltava a escrever no caderno. Mas, aos poucos, começou a se abrir. "Trabalhei 38 anos como engenheiro", contou Ernesto numa tarde fria. "Fiz parte do projeto da linha azul do metrô, sabia? Aquela estação ali foi desenhada por mim." Caio arregalou os olhos. "Sério? A estação do centro? Tá de papo furado comigo." Ernesto assentiu com um sorriso tímido. "Se fosse para mentir, eu diria que fiz a Torre Eiffel, moleque." A cada visita, Caio anotava tudo. Ernesto falava das obras, dos prêmios, das viagens. Falava da esposa, Marina, que morreu de câncer. Falava do filho, Henrique, que se mudou e nunca mais ligou. Contava como, depois de se aposentar, sentiu um vazio difícil de explicar. "Um dia, só parei de acordar com vontade. Deixei as contas acumularem. Esqueci de comer. Fui saindo de mim aos poucos, entende?" Caio não sabia o que dizer. Apenas ouvia. E ouvia muito. Ernesto falava também da rua, de como a cidade tratava os que envelhecem sem dinheiro, das pessoas que desviavam o olhar, dos nomes que ouviu: vagabundo, bêbado, fedorento. Disse que nunca foi nenhum deles. Só estava cansado.
Só tinha sido esquecido. A pior parte não é a fome, Caio. É a indiferença. É não existir mais para ninguém. Um dia, depois de semanas de visitas e muitas conversas, Caio finalmente resolveu pedir para ver o caderno. Eles estavam sentados no mesmo banco da calçada. O sol começava a cair e o vento soprava leve. Ernesto, será que eu poderia dar uma olhada no seu caderno? Caio perguntou, tentando soar respeitoso. O velho parou de escrever e ficou olhando fixamente para o horizonte, sem responder. Seus dedos enrugados fecharam o caderno com cuidado, como se aquele objeto guardasse não só folhas, mas pedaços da sua alma. Por que você quer ver isso? A voz de Ernesto saiu rouca, quase um sussurro. Caio engoliu a vontade de insistir demais. Sabia que não podia forçar. Porque acho que sua história merece ser contada com todas as suas palavras. E seus desenhos. Ernesto ficou em silêncio por longos segundos. O vento balançava umas folhas secas no chão. O barulho distante da cidade parecia sumir. Finalmente ele estendeu o caderno devagar, como se entregasse um segredo valioso e perigoso. Só não vá quebrar o que está aqui dentro, menino. Não é só papel, disse ele com um olhar firme e profundo. Caio pegou o caderno com cuidado extremo, sentindo o peso daquela confiança silenciosa. Ali dentro havia muito mais do que ele poderia imaginar. Dentro havia páginas e mais páginas de anotações, desenhos técnicos, ideias de projetos, poemas, pequenos textos sobre a cidade, sobre o tempo, sobre gente. Era um caderno de memórias, de resistência. Se um dia eu desaparecer, tá tudo aí. Eu deixo para você. Naquela noite, Caio não conseguiu dormir. Escreveu até tarde, tentando transformar tudo o que ouviu numa matéria. No dia seguinte, mostrou ao editor. Uma boa história, disse o homem, folheando as páginas. Mas ninguém quer saber de velho na rua. Isso não vende. Tem várias por aí. Vai atrás de outra coisa. Mas Caio não desistiu. Publicou a matéria por conta própria num blog de jornalismo independente. No título, escreveu: O Engenheiro Invisível. A história de Ernesto, o homem que ajudou a construir a cidade, e foi esquecido por ela. Na manhã em que Caio percebeu que nada havia mudado, a matéria que ele fizera sobre Ernesto mal tinha passado de algumas dezenas de visualizações. Parecia um fracasso. Desanimado, ele chegou cedo à esquina, esperando talvez ver alguma reação, mas encontrou apenas Ernesto sentado, cabisbaixo, folheando páginas do caderno com a mesma calma de sempre. O vento frio cortava o ar, mas o velho não tremia. Seu olhar parecia carregar um misto de desesperança e indiferença. Então, do lado oposto da rua, um homem se aproximou devagar, olhando fixamente para Ernesto. Era um senhor de cabelos grisalhos, que sorriu com reconhecimento ao ver o rosto do velho. Ele se apresentou como ex-aluno de Ernesto, explicou que tinha assistido à matéria, embora ela tivesse poucas visualizações. Em seguida, ligou para os outros colegas da turma da faculdade, que também haviam sido seus alunos anos atrás. Em pouco tempo, um pequeno grupo apareceu carregando flores simples e uma placa improvisada que dizia: Obrigado, professor Ernesto. Eles reconheciam o velho engenheiro pelas fotos e histórias que Caio compartilhara, e vieram para prestar sua homenagem silenciosa. Ernesto fechou o caderno com força e afastou a mão dos colegas, os olhos brilhando entre a alegria e a mágoa. Caio sentiu o peso daquele momento, um misto de emoção e tristeza. Ao fundo, câmeras de um canal local registravam a cena, atraídas pelo reencontro inesperado. Sem dizer uma palavra, Ernesto levantou-se, passou pelo grupo sem olhar para trás e sentou-se no meio-fio. As flores caíram ao chão. Um jornalista veterano tentou lhe oferecer um casaco, mas ele balançou a cabeça, recusando o gesto. Eu agradeço, disse Ernesto com voz firme, porém baixa. Mas não quero ser salvo agora, quando só se lembram de mim hoje. Onde vocês estavam quando eu precisava de um bom dia? Quando virei notícia por estar na rua? Quando o que eu mais queria era uma palavra amiga? O silêncio tomou conta. Até os repórteres diminuíram o volume dos microfones.
Caio sentiu as lágrimas que tentou segurar. Sentou-se ao lado de Ernesto, pegou sua mão fria e sussurrou: "Estou aqui agora. Quero escutar você." Ernesto apertou a mão de Caio e por um instante o mundo pareceu parar. O barulho da cidade sumiu diante daquela conexão verdadeira. Naquele momento, Caio entendeu que o verdadeiro valor daquela história não era o número de visualizações, mas o gesto sincero de alguém que deixou de ignorar Ernesto. Foi ali, naquele aperto de mãos, que a história virou compromisso. Nas semanas seguintes, as câmeras foram embora e o movimento na esquina voltou ao normal. Mas algo havia mudado para sempre. Caio continuou visitando Ernesto, trazendo café e ajudando a virar as páginas do caderno. Num dia cinzento, encontrou apenas o cobertor dobrado e o copo vazio. Chamou por ele, mas não obteve resposta. Ao lado do banco, um bilhete amarelecido repousava. A cidade que ajudei a construir não tinha espaço para mim no fim. Mas se alguém leu minha história, talvez algo mude. Obrigado, Caio. Meu legado está em cada traço deste caderno. Continue falando por mim. Caio sentiu o coração apertar. Levantou-se e ergueu o caderno com cuidado. Na capa, um único nome riscado 2 vezes: Ernesto. Ele organizou todo o material, transformou as anotações em roteiro e lançou um documentário online. O Velho na Esquina. O filme mostrava as entrevistas, os desenhos técnicos, os poemas de Ernesto e a dor de quem foi esquecido. Se o documentário iria alcançar milhares de visualizações, Caio não sabia. Também não se importava. Ele mesmo faria o melhor que pudesse, mesmo se fosse necessário fazer sozinho. Da forma que pôde, Caio tentou fortalecer e dar voz a projetos que ajudassem pessoas como Ernesto. ONGs passaram a oferecer cursos e abrigo, sempre reforçando o respeito. Não é caridade, é cidadania. A estação de metrô que Ernesto ajudou a projetar ganhou uma pequena placa em sua homenagem, perto da entrada principal. Abaixo da placa, uma frase escrita à mão por Caio. Ernesto nos ensinou que todo ser humano carrega um valor infinito, mesmo quando a sociedade fecha os olhos. Que a invisibilidade não apague a história de quem construiu o mundo onde vivemos.